de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos, nós agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos juntos, reunidos em mais este dia, a fim de falarmos e refletirmos sobre os assuntos que são de fundamental importância aos nossos olhos, nas nossas reformulações e no ideal que nós aspiramos, a fim de vivermos os dias melhores, a fim de vivermos horas melhores. Em particular, saúdo hoje os nossos irmãos que constituíram os seus lares, que tiveram os seus filhos, mas saúdo da mesma forma as mulheres que, mesmo abandonada por esses irmãos que geraram os seus filhos de forma física, elas se responsabilizaram em conduzir a família. Saúdo aos homens que tiveram filhos para fazer dos seus filhos homens de bem. Saúdo aos homens que, muito mais do que vestir, alimentar e educar os seus filhos, são homens que fazem esses filhos enxergarem que a vida não é feita de comida, de roupa e educação, que há outros elementos, há outros valores da alma que são de fundamental importância para que, enfim, nós possamos viver dias melhores um dia na vida. Saúdo aos homens que amaram as suas famílias, que geraram os seus filhos e que hoje não estão mais entre nós fisicamente. Eu digo aos meus companheiros que se acham aqui e que sentem em particular essas datas, o Centro Espírita é a melhor janela aberta para que a gente possa vislumbrar e sentir a presença desses nossos amores que a sequência da vida fez com que eles retornassem ao caminho. A família vem sofrendo grandes reconfigurações e nós vamos vendo que é preciso que nós reconheçamos essas configurações, que nós possamos revisar essas configurações. O que se precisa é que se gere homens de bens. De onde eles virão, quem vai gerar, quem vai cuidar, isso daí é bem menos relevante. O importante é que se existam homens de bens e que nos lares gerados e constituídos cumpra-se a enorme função de resgate e construção de amor, sinceridade e afeto. Assim, nós agradecemos a fonte da nossa vida, a Deus, o Pai maior, aquele que era antes de que nós imaginássemos em algo ser. Agradecemos a Ele o ensejo e a bênção de estarmos hoje aqui no seu nome. É habitual em determinadas épocas nós ouvirmos sobre os fins dos dias. Vez por outra aparece um planeta, um asteroide, uma doença, um cataclisma, uma onda esquisita, uma erupção que nos anuncia que os dias estão chegando ao fim. Vez por outra surge um religioso, surge um pseudo-religioso, surge alguém que nos fala que os dias estão chegando, sinalizando uma bandeira, dizendo-nos que não falta muito para que a transição e a transformação ocorra. Nas diversas nuances, nos diversos lugares, inclusive nas diversas religiões, nós estamos sempre ouvindo algo que nos fala sobre o momento de transição que a Terra vem vivendo.
Manuel Filomeno de Miranda, espírito, nos enviou há 4 anos pelas mãos do médium do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, um livro que tem este título. Chama-se Transição Planetária. E os espíritas ávidos por saber sobre as novidades de quando é que está chegando o fim, porque, na verdade, as pessoas não estão preocupadas com a vida que levam, elas estão preocupadas com o fim que vai chegar. E, na verdade, nós temos expectativas de que antes que o negócio acabe, eu limpe a minha barra com Deus, para não chegar em situação muito difícil. E aí, vez por outra, surge uma obra, surge um livro. Miranda nos fala nesta obra que estamos no limiar de uma transição, em que o nosso mundo migrará de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E que isso já estava inserido nas vias celestiais para que nós pudéssemos viver isso. Alguns companheiros espíritas, principalmente os que menos leem ou aqueles que são mais jovens neste movimento já secular, bebem estas obras, bebem esses títulos como se isso fosse uma grande novidade. Como se houvesse um amigo espiritual anunciando uma grande novidade que nós já não soubéssemos. Aí, Allan Kardec, em 1868, ou seja, quase 160 anos antes da obra psicografada por Divaldo, nos falando sobre esta fase de transição, vem nos falar na Gênesis, no capítulo 18, itens 27 e 28. Para que a terra sejam felizes os homens, preciso é que somente vivam bons espíritos encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado os dias, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não sensibilizados por sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta em mudanças, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação. Então, o que nós lemos numa obra que nos foi enviada há 4 anos, nada mais é a recordação de uma outra obra que nos foi enviada em 1868. Não há novidade. Eles estão reafirmando, Miranda e anteriormente Allan Kardec, que o mundo do jeito que vai, com essas pessoas do jeito que são, nós não conseguiremos viver felicidade aqui. Aí nós, os espíritas, dizemos assim: como somos felizes, porque Allan Kardec nos falou sobre este mundo de transição. Manuel Filomeno de Miranda recentemente nos recordou sobre este mundo de transição. Mas aí nós pegamos e avançamos mais 1800 anos e vamos ler assim: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, também o joio apareceu. Os servos, os donos daquela área, dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente no campo, então
de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Tiremos o joio e que só fique o trigo? Ele respondeu: o Senhor, 2000 anos atrás. Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita, a transição, a transformação. Então direi aos encarregados por fazer a colheita, a transição, a mudança, a transformação. Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio e o trigo, vocês poderão arrancar o trigo. Então direi aos encarregados: juntem primeiro o joio, amarrem-nos em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-nos no seu celeiro. Assim como nos falou Miranda há 4 anos, Allan Kardec há 160, Jesus de Nazaré nos falou há 2000 anos, que nós estamos vivendo dias de semeadura livre, mas que acontecerá uma hora em que a transição para que só fique a boa semente, para que só fiquem os bons elementos, ela irá acontecer. E as coisas hão de ser arrancadas. Mas quando é que nós vamos saber que estamos nessa transição planetária? Buscamos os livros de hoje, buscamos as obras de hoje e não vamos ler de novo aquele que foi o precursor pelos dias de transição. E o precursor nos disse assim, em Marcos, no capítulo 13, versículos de 1 a 31. Diz ele assim: quando eles estavam saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Vocês estão vendo estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal? Qual será o sinal desta transição tão dita quanto nova, mas que já é milenarmente nos assinalada? Dize-nos quando acontecerão essas coisas. Jesus lhes disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão dizendo em meu nome: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que elas aconteçam, mas ainda não é o fim. E Jesus vem enunciando a Marcos todas as questões de transição que nós estamos vivendo hoje. O homem que engana o homem, o pai que mata o filho que mata o pai. Não há nenhuma novidade, tudo é antigo, tudo já está ali. E aí, no fim, ele diz assim: mas naqueles dias, após a tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz.
as estrelas vão cair do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, nesta hora, quando tudo sobre nós desabar, o Filho do Homem voltará. É nesta hora, quando tudo desabar, quando o nosso reino pessoal cair, quando o nosso reino exterior desabar, é nesta hora que o Filho do Homem retornará. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que é hora do próximo verão. E por fim, ele encerra dizendo: os céus e a terra, estes passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Nestes dias de século XXI que nós estamos nos perguntando, quando é que as coisas vão viver os seus dias de transição? Quando é que nós vamos começar a experimentar dias melhores? Nós já vamos encontrar em Marcos, lá no capítulo 13, 2000 anos atrás, o evangelista nos dizendo que enquanto tudo não cair, enquanto não chegarmos no nosso limite de dor, porque infelizmente a dor ainda é o aguilhão de que o homem se serve para experimentar dias melhores, para vivenciar estes dias melhores para a nossa vida. A mensagem que o Senhor nos ofereceu foi recebida, foi oferida para que nós pudéssemos fazer algo em relação a isso, mas Jesus tinha os seus dias marcados para estar entre nós. Não seria justo que toda a nossa evolução se desse exclusivamente pela observação daquele homem que viveria todos os seus exemplos e nos daria todas as suas regras, afinal, elas já haviam nos sido oferecidas. E aí, o nosso Senhor, como nós bem já o sabemos, ele se vai. E a mensagem fica, e esta mensagem precisaria ser revivificada e lançada adiante. Os discípulos, os apóstolos, os que receberam os benefícios do Senhor, ficam com essa mensagem nas suas mãos. O que fazer em relação a isso? Como agir em relação a isso? Surgem então as primeiras instituições voltadas a disseminar a mensagem, as casas do caminho. Aquelas que nós espíritas dizemos que somos os herdeiros das casas dos caminhos. Surge então ela. No seu princípio, era a reunião de apóstolos, de discípulos, de pessoas beneficiadas, senhoras que receberam os benefícios, enfermos que foram sarados, jovens que se relacionavam com a mensagem do Mestre e que, de alguma forma, estavam próximos ao Mestre. Surgem as casas do caminho e Lucas, o evangelista Lucas, o médico evangelista Lucas, segundo Emmanuel, no seu livro Paulo e Estevão, vem nos afirmar que ele é o responsável por nomear aqueles que seguiam Jesus e os cristãos, aqueles que acompanhavam o Cristo e os seus ideais. As casas do caminho surgem como um ideal daqueles homens de permanecer a mensagem viva e, mais ainda, permanecer a obra de renovação que Jesus havia iniciado com eles. Mas segue Emmanuel dizendo que fazer uma obra do bem, e a Casa Espírita sabe disso, não é barato. E que eles precisavam de recursos, precisavam de dinheiro, visto que haviam casas do caminho que assistiam até 100 pessoas, alimentando, amparando, cuidando, resguardando, para que essas instituições continuassem a funcionar. O que fizeram os cristãos? O que fizeram os primeiros cristãos? Para manter a obra funcionando, eles começaram a fazer muitas concessões ao judeu,
porque quem tinha dinheiro era o judeu. Para que a casa cristã funcione, preciso é que alguém invista recursos, e o que se torna responsável por investir esses recursos é o judeu. Porém, nenhuma concessão é de graça. Nenhuma concessão não vai nos cobrar em determinada hora, em determinado instante, preço por ter concedido algo que foge ao fim exarado. Vemos isso nas famílias. Quantas famílias dizem assim: nós temos que fazer uma concessão para termos eles perto de nós. Ninguém pode fazer concessão entre bem e mal. O mal é mal, e o mal não aceita que se faça em relação a ele nenhuma concessão. É preciso que se pergunte até onde a concessão que você faz não subverte, não suborna, não cria uma interferência direta no plano de ideias originais para aquele lugar. Vamos fazer uma concessão, vamos permitir isso, afinal, se bem não faz, que mal não pode fazer? Os judeus começaram a criar tanta interferência na casa do caminho, que Paulo de Tarso um dia busca Simão e diz assim: Simão, nós precisamos buscar um jeito, Simão Pedro, precisamos buscar um jeito de prover recursos para que nós saiamos das mãos dos judeus, para que nós possamos estar livres, para não ter que fazer nas custas dos recursos que eles injetam em nós. Como isso é atual? Como isso é de hoje? Seria mais ou menos assim: um narcotraficante chega aqui e busca o nosso presidente, a nossa presidente diz assim: eu fiz muito mal na vida, e no mal que eu fiz eu juntei recursos, então eu vou dar para o trabalhador de Jesus, para a obra do bem, vários recursos. Bote meu nome à mesa, peça por mim nas suas reuniões, afinal, é um dinheiro, e dinheiro é dinheiro. Aí o nosso dirigente, sabendo daquela origem, sabendo de onde vem, que é um dinheiro de sangue, é um dinheiro de morte, é um dinheiro de famílias desorganizadas, destituídas, aceita para alívio do desgraçado, que deveria retornar a estas famílias com esse dinheiro e dar a elas, como busca de ressarcimento de algo. E dizem assim: mas se nós não recebermos, outros vão receber. Será que Deus quer isso da gente? E de repente, nós começamos a criar concessões. Começamos a desencadear concessões. Veja aquele indivíduo que chegou à casa espírita, tão endinheirado, tão famoso, com um sobrenome tão pomposo. Nós precisamos abraçá-lo aqui. É importante que ele esteja na nossa instituição. E nós que temos um conjunto de regras para os comuns, fazemos concessões para enxertar aqueles que nós julgamos incomuns, que a nossa casa precisa, tem demandas. Eles não conseguem gerar os seus recursos. Simão volta-se a Paulo de Tarso e diz: meu irmão, já estamos nos nossos limites, e não há outro meio a não ser os judeus bancando as casas. O que aconteceu com as casas do caminho? O trabalhador de Jesus esse ano, a nossa casa, fez 95 anos. Quantas dessas casas do caminho, com 1.900 anos, nós conhecemos? Quantas dessas instituições com 2.000 anos nós conhecemos? Quem já viajou a Israel, a Palestina, a Jerusalém?
Quem já viajou a Roma, quem já viajou a Síria, quem já foi a Damasco, e chegou lá e viu aqui, Casa do Caminho, aberta desde o ano 1 da passagem de Jesus, que segue funcionando. Elas, as instituições começadas por aqueles que caminharam com o Mestre, que seguiram com o Mestre, que foram curados com o Mestre, não suportaram as concessões, faliram, cederam, acabaram, não existem mais. Aí nós, os espíritas, que nos dizemos os continuadores das casas do caminho, começamos a nos perguntar: quais são as concessões que nós estamos vivendo hoje que podem estar colocando a nossa casa do caminho em risco? Quando nós dizemos que no século XXI as coisas são diferentes e que nós precisamos nos ajustar aos dias modernos, que nós precisamos dizer para as pessoas, neste excesso das autoajudas, que Deus não está pedindo nada, e que você não deve se massacrar tanto, quando Jesus nos disse: quer ir a algum lugar? Tome sobre o seu ombro a cruz. Não acredite que você vai experimentar a felicidade que você deseja e almeja, vivendo só de opulência, de facilidades e tranquilidades. Quer viver a felicidade que você aspira? Ama, perdoa, faça o melhor que tiver pelo seu outro. Quem não ama, quem não perdoa, quem não se dá da melhor maneira e quem não suporta as suas agruras, não espere o reino dos céus. Mas as casas espíritas começam a fazer concessões. Viram ambientes voltados à autoajuda, onde nós temos que ter misericórdia e tantas vezes fechar os olhos aos equívocos do outro, sem poder sequer fazer um apontamento. Abre os seus olhos, fulano, onde você vai assim? Veja, se a Casa do Caminho, que teve na sua fundação as mãos de Simão, as mãos de Lucas, de Tomé, de Timóteo, de André, as mãos de Maria de Magdala, as mãos de Maria de Nazaré, se elas fecharam, por que as casas que tiveram as mãos de Paulo, de Marcelo, de Djanira, de Regina, de Sônia e de Vera estão isentas? O que nos faz entender e pensar que nós, que estamos vivendo este momento de transição, suportaremos as concessões que o século XXI vem fazendo em nós. E quando nós recebemos a obra de Miranda, nos falando que o mundo de regeneração está se aproximando, nós não estamos ouvindo novidade alguma, porque aquele que deu o tiro inicial, o chute inicial para a transformação deste mundo, chegou na Terra há 2000 anos. Foi Jesus de Nazaré. Foi ele quem principiou tudo aquilo que nós fazemos hoje. E por mais que você coma livros e sorva livros que tentem enunciar para nós um processo de novidade, creiam, não há nada novo. Talvez sejamos nós procurando nas entrelinhas algo que nos conceda uma concessão, algo que nos dê uma indulgência, algo que nos sensibilize e diga que a coisa não é bem assim. Mas não, a coisa é assim. Quando a noite escurecer e a lua não mais lançar a sua luz, quando todas as pedras, todos os templos caírem, quando um filho matar o pai, quando o pai matar um filho, quando esta desordem que nós vemos chegar ao seu limite, tudo passará, menos as minhas palavras. A grande função do centro espírita nos nossos dias de hoje é voltar para Jesus. É nos colocar em Jesus. Mas como nos colocaremos em Jesus? Retomando a ideia da casa do caminho.
a primeira instituição, a primeira ideia institucional que visava atender, socorrer, amparar e promover um conceito novo para renovar as vidas. Toda a casa espírita que foge a esse ideal instrutivo, que foge a esse ideal que ampara, que socorre, que auxilia, corre o seu grande risco. Agora, pior ainda é quando nós começamos, enquanto instituição, a criar concessões, a ceder em concessões. Temos acompanhado a realização no movimento espírita de mega eventos, que custam R$280 para você participar, R$180, R$4.500 a um evento programado. Mas nós dizemos assim, vai quem pode. Isso é uma concessão. É uma concessão grave que nós fazemos. Quando ou a obra é para todo mundo, ou então ela cerceia o direito dos outros. E o que essas concessões estão fazendo? Espíritas de congresso, que não têm qualquer atribuição institucional. Vão a Aracaju, vão a João Pessoa, vão a Porto Alegre, vão a Campo Grande, e nós procuramos eles num trabalho de passe e não os vemos. Procuramos eles num grupo de estudo sistematizado e não os vemos. Eles carregam bolsinhas como se fossem troféus de terem passeado. E quando lhes perguntamos como foi o evento, maravilhoso, maravilhoso, João Pessoa é linda, Aracaju merece a viagem, e nós descobrimos que isso são concessões. E justificamos, os fins são sempre bons. Não sei se este é o fim. Por que as pessoas que querem ajudar obras assistenciais, ao invés de encharcarem as livrarias de livros novos, publiquem novos evangelhos do seu bolso e escrevam no verso, a venda deste evangelho ajuda a obra tal? Por que as pessoas que não querem ajudar instituições, ao invés de publicarem obras novas, renovadoras, peguem um livro dos Espíritos, reeditem com seu bolso e escrevam assim, a renda deste livro dos Espíritos sustenta essa obra? Por que as pessoas que nós dizemos, o livro ajuda a tal obra, republique a Gênese, é direito livre, qualquer um pode se apropriar, tem mais de 100 anos, está liberado, mas não. Na verdade, há um interesse de ocultar aquilo que realmente é real. E todo dia temos uma novidade saindo em meio de concessões, que vem criando uma elite soberba no movimento espírita, inalcançável, inatingível, e que nós sustentamos ela quando lhes insuflamos as concessões. O fim é bom, não há fim nenhum bom que fuja à primeira regra do Cristo. Porque tudo aquilo que você ajuda materialmente a manter de pé, lembre-se, cairá, ruirá. E somente sobreviverão à palavra do Senhor. Isto aqui cairá, isto aqui mudará, isto aqui deixará de ser. Hoje, nós estamos fazendo muitas concessões para manter a doutrina espírita antenada, ligada, mas nessas concessões nós tiramos o outro que não pode pagar, o outro que não pode se hospedar, o outro que não pode viajar, o outro que não pode comer num local assoberbado. Concessões. Façamos o que quisermos fazer, mas saibamos o desserviço que isso vem causando à obra maior de Jesus. Porque, de repente, nós estamos botando as pessoas mais longe
quando ao invés disso, nosso objetivo é que elas andem perto dos pobres mortais que disso precisam. Qual é a função do centro espírita? Diz-nos Herculano Pires. Herculano Pires, segundo Chico Xavier, foi o metro que melhor mediu a doutrina espírita. Ele diz o seguinte: o centro espírita é hoje a estalagem, a hospedaria da estrada de Emaús na terra, onde o Cristo ressuscitado parte o pão da verdade com os discípulos que não o reconheceram. Isso aqui é a estalagem. Os caminhantes lá de Emaús foram aqueles que foram acompanhar a crucificação do Mestre, e quando eles começam a fazer a viagem de volta para Emaús, com as suas angústias, sem saber, Jesus seguia em meio a eles, vivo, materializado, caminhando com eles, e eles não o reconheceram, e ele ceiou com eles, e ele partiu com eles o pão. Ele estava ali, sem ser visto. O centro espírita é este ambiente, onde ainda que nós não vejamos o Senhor, Ele parte o pão contigo, parte o pão comigo, parte o pão com você, parte o pão contigo, nos alimenta, nos sacia os ideais, sem que para isso precisamos dar a Ele um sobrenome famoso, precisamos dar a Ele um título nobiliárquico que há de nos engrandecer os ideais. Segue ele dizendo: nele e só nele, Herculano Pires, a religião não se disfarça em grandezas perecíveis e artificiais. Forte, né, Paulo Jorge? O que nele se cultiva no centro espírita é a grandeza do coração, devotado ao amor ao próximo. É isso que nele se cultiva. Não, que microfone eu vou usar? Vai ser gravado? Não vai ser gravado? Eu estou bem. Não gostei deste plano, corrija aqui. Não gostei. O som não está bom, melhorem o som, para que a minha voz possa chegar. Não, não é isso que se cultiva. Trabalho, solidariedade e paciência. Esse é o roteiro que Allan Kardec nos ensinou. Serve, seja solidário e carrega o outro, ajuda, tenha paciência, educa, orienta, se você já é um pouco melhor. E a Federação Espírita e o Conselho Espírita Internacional, num livreto que fala sobre o Centro Espírita, diz assim: os grupos, centros ou sociedades espíritas são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas. São escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita, postos de atendimento fraternal para todos os que os procuram com propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidade de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. Eles reafirmam a casa do caminho. E aí a nossa função é ficar alerta o tempo inteiro se isso está sendo feito. Quando nós começamos a fazer concessões para permitirmos que inserções de fora maculem o ideal de dentro. Se nós permitirmos isso, qual será o fim da casa espírita? Não será nada diferente das casas do caminho, porque nós nos perderemos. Então vejamos o precursor da mensagem, aquele que veio plantar a semente da regeneração.
que veio reforçar os ideais de caridade e de amor, que veio nos dizer que nós deveríamos, ao invés de dente por dente, olho por olho, ao invés de nós apedrejarmos, matarmos, ao invés de nós agredirmos, que nós viéssemos a experimentar um novo valor e a casa do caminho. Vem reavivar esta mensagem, e Allan Kardec não veio fazer nada diferente disso. Não veio propor nada diferente disso, e acreditamos que os espíritos atuais que seguem enviando a mensagem vêm estimulando mesmo qualquer coisa que fuja às ideias primeiras de Casa do Caminho, permitirá as concessões das ilusões da terra ante as verdades intangíveis e intocáveis do Espírito que Jesus nos orientou. E aí, se nós temos instituições, movimentos recebendo as incrustações externas, imaginem as concessões que a nossa alma faz para poder viver neste mundo. É habitual escutarmos aqui assim: mas eu fiz isso para que tudo desse certo. Mas ninguém chega ao certo fazendo concessão ao mal, ao equívoco, ao erro. Ninguém vai para o caminho do bem fazendo uma concessão à presença do mal, à presença do vício, à presença do equívoco, da calúnia, da falácia, da mentira, da inveja, da cobiça, do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Ninguém chegará ao bem quando se permite que o mal faça morada nas nossas vidas. São concessões que nós fazemos. E o que ocorre? A nossa igreja íntima fale, entre em falência, porque fazemos concessões ao sistema que está ao nosso redor. É por essas e outras, e para acabar, que Jesus, nosso Senhor, nos disse algo muito grave e muito sério. Quem quiser me seguir, bote sobre o seu ombro a cruz e vem no meu rastro. Não vai ser fácil. Você não vai precisar comprar um convite para sentir felicidade. Não vai precisar fazer uma viagem para longe para encontrar contentamento. Não vai precisar. Cumpra as regras. Acerte com a lei. Não faça concessões. E Ele não nos desamparará. Porque o mesmo Senhor que nos falou sobre a cruz, também nos falou: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Toma sobre vós o meu jugo. Não foge a tua luta. Não foge, porque o meu jugo e o meu fardo são leves e você vai aguentar. Eu estou com você. E não se arrependerão se fizerem isso. Enquanto nós aspiramos um mundo de regeneração, que há 4 anos foi novamente anunciado, um reanúncio de 1868, que também foi um reanúncio de 2000 anos atrás. A transição começou quando Jesus pisou neste planeta. Ali que ele deu start, o início. E nós, que não conseguimos, com as casas do caminho, levar adiante as suas obras, que foram fracassando sobre outras casas e outros nomes, estamos nós aqui hoje, com a difícil atividade de reavivar a casa do caminho, revivificar a mensagem do Mestre, sobre o olhar brilhante de Allan Kardec. Agora,
se fizermos concessões com o que o mundo de fora vem empurrando para a gente, com a permanência do equívoco, do mal, daquilo que não é pensado. É só pensar. Jesus faria assim? Aceitaria desse jeito? Seria mais fácil assim? Bem, se nós cedermos a isso, contaminaremos a nossa casa do caminho. E é bem provável que daqui a 100 anos, ela seja como aquelas de 2000 anos atrás. Só existam nas letras que a rememoram, e tenham fracassado como elas. Que Deus, nosso Senhor, nos conceda paz e harmonia. Que nós possamos ter a ciência de que não há concessões com o bem que precisa ser feito. Não há. Que o seu dizer seja sim, sim, ou não, não. Não há. Toda vez que nós fizermos uma concessão ao equívoco, ficaremos reféns dele. Ele nos colocará como reféns. Que Jesus nos guarde, aquele que não fez nenhuma concessão na obra que devia e precisava ser feita. Graças a Deus.